Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E, gente, prestem atenção, porque esse episódio ele está sendo patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que a Baston. É isso mesmo. Então, mais do que oferecer produtos, o compromisso da Baston é proporcionar soluções completas em aerosol. Então, roda a vinheta e vem comigo. Hoje o podcast tá uma bênção, literalmente, porque eu tô recebendo aqui dois freis. O frei Luiz Fernando, que é o atual pároco aqui da nossa igreja de São Sebastião, nossa paróquia aqui de Araruama, e o futuro pároco, o frei Paulo, que vieram aqui conversar com a gente um pouco da história de cada um, a relação com a cidade, a relação com a paróquia e contar pra gente aí esse caminho que eles estão trilhando. Prazer enorme ter vocês aqui comigo, né? Uma bênção, literalmente. Adorei aceitar o convite. E Frei Luiz Fernando, né? E a primeira coisa, assim, que eu tenho, a minha dúvida para os dois, qual é a diferença entre frei, padre e sacerdote? Ou não existe? Tem uma diferença aí. Porém, a diferença no é o uso das palavras. Porém, no caso nosso, padre e sacerdote, não tem uma diferença tão grande, né? É apenas os usos da palavra. O sacerdote é uma palavra de origem do Antigo Testamento e que depois foi tendo a conotação do padre na questão latina. Então, sacerdote na questão hebraica, grega, e depois padre na questão latina. Mas assim, sacerdote e padre, para nós é a mesma coisa, E frei? celebra a Eucaristia. Agora, frei já tem uma outra denominação que é característica de uma ordem. Ah, Uma ordem que foi, no caso, pensada misticamente por São Francisco. Então, São Francisco teve a intuição. E essa intuição ele fez uma ordem de irmãos. E no caso nosso, nós somos irmãos. que é a ordem franciscana. Exatamente, na ordem franciscana. E somos chamados frei da origem da palavra irmão. Então nós somos frei por sermos irmãos. Então nada que natural chamarmos nós de frei. Então apesar de nós sermos sacerdote e padre, que é a mesma coisa, porém nós somos diferenciados de um sacerdote e padre secular, que são diferentes. Secular porque ele está ligado a uma diocese, a um bispo. Nós não, estamos ligados a um ministro geral, a um provincial, a um custódio que cuida de nós, que cuida daqueles frades que estão ali, sobre o seu cuidado, como se fosse, como o Francisco diz, como fosse uma mãe. E nisso nós moramos num convento, em fraternidade, com um ou mais, no caso, frades, que ali compõem. Então, frei significa para nós irmãos. E quais existem várias ordens. Existem várias ordens. Mas quais são as mais comuns e quais são as diferenças, assim, Não, entre elas? no caso assim, nós viemos do século XVI, no século XIII. E no século XIII já tinha alguma ordem. Então, assim, já existia a ordem de São Bento. Então, ordem. Depois tivemos a ordem, no caso, agostiniana, e temos a ordem franciscana, e temos a ordem dos dominicanos. Essas ordens, elas foram pensadas também do mesmo jeito que nós, franciscanos. Então, para ser ordem, a intuição, primeiro do sujeito, da pessoa. No caso, aquela pessoa, ela sentiu um chamado de Deus e chamou outros para estarem ali com ela. Porém, existe uma outra palavra que se compõe à ordem, chamada regra. Então, essa regra, para nós, é como se fosse uma espécie de estatuto. Sim, Né? Constituição. Ali. Constituição, isso. Não seria como uma Constituição, mas seria uma regra. Aham, Porque nós temos também a Constituição. Mas seria uma regra. entendi. Vamos dizer assim, Normas a seguir. uma norma a seguir. Tem. Então, aí essa pessoa que recebeu essa intuição, ela prescreve essa regra. E essa regra, ela é feita em aprovação com o Papa. Então, todos esses santos tiveram a aprovação do Papa e têm as ordens religiosas. Depois, no século XVI, por aí para o século XV, já começaram a ter outras denominações na igreja, como vida religiosa contemplativa, que também surgiu no século XIII, mas que também teve uma repaginada para o século XVI, e também a questão das próprias congregações que surgiram. Aí não existe mais ordem na igreja. Ah, tá.
As ordens, elas não têm mais o intuito da pessoa levar até o Papa e o Papa determinar. Não tem mais isso. Porém, tem ainda a pessoa que se sente chamada, ela vai lá, faz uma espécie de ligação com o Papa, mas as regras não se fazem mais. E qual a diferença entre as? Essas Essa, agora que é, surgem agora, a diferença está na questão mesmo jurídica. Porque antes, como a regra existia, no caso, se podia fazer uma regra, era uma questão já mais jurídica que ia para o pontifício, o Papa, e o Papa ali, com o seu colegiado, determinava que se aquela regra era realmente uma instituição dada por Deus ou não. entendi. No caso, no caso das vidas religiosas que surgiram após esse momento que a igreja, ela não é que ela proibiu, ela realmente reservou não mais abrir mais essa questão de regra. A igreja começou a olhar que precisava mais de um tempo, mais uma gestação, mais um tempo de preparo, e que as regras já tinham falado muita coisa para a igreja viver. Então a igreja começou a olhar mais de uma maneira mais preocupada com o tempo e com a sociedade que vivia naquela... Poderia Né? ficar muito comum, né? Isso não ficaria muito banalizado e ficaria muito grande. Como hoje também. Hoje nosso Papa Francisco, de novo, ele vem dar uma repaginada. Ele deu uma repaginada na vida religiosa contemplativa e também na vida ativa, que nós chamamos. Vida ativa somos nós, os franciscanos, as irmãs. E tem aqui na Araruama tem as Clarissas, né? Que é a vida contemplativa. Então o Papa veio dar uma outra repaginada nesse sentido. Ele veio com alguns documentos dizer, olha, a vida hoje religiosa não pode mais abrir institutos, como se abria antigamente. Porque hoje o Espírito Santo está se abrindo muita vida religiosa e está surgindo muitas pessoas que estão fugindo da característica do evangelho. Isso aí. E tipo assim, existem, né, os franciscanos aí, que não pode obter riqueza, é isso? Nós fazemos o voto de pobreza. Voto de pobreza. E o outro, qual que pode? Um exemplo assim, tem o padre Fábio de Melo, né? Ele faz parte de qual? Uma boa pergunta. No caso do sacerdote, ele deveria seguir o evangelho, né? O evangelho, como um todo, uma regra, né? Vamos falar da regra, que o Francisco falava que minha regra é seguir o evangelho. Uhum. Ele falava isso. Então, regra, o evangelho de todos os sacerdotes. Então, a pobreza, para nós, sacerdote, é uma característica de você não acumular nada de próprio. Só que no caso nosso, a nossa pobreza, ela além de ter uma característica de regra evangélica, ela tem uma característica jurídica. Nosso caso. Então, nosso caso ainda tem duas coisas. Somos religiosos, consagrados pela pobreza, pelo voto de pobreza, e somos religiosos para essa questão mesmo jurídica. Então, nós não podemos ter nada. Não podemos comprar nada. Mesmo, não nada. Podemos. Agora, a pobreza, a característica de todo religioso ou todo cristão, deveria sim ser um despojamento para todos. Então, assim, não é que o outro padre pode ter. Ele tem que ter na medida daquilo que ele não possa escandalizar o outro, né? Seria entendi. isso, né? A pobreza, ela é universal. Ela é uma característica universal para todo sujeito. E até o Papa Francisco vem falando muito isso, né? Que ele vem falando que se nós despojássemos mais, talvez o mundo teria mais um bem comum a todos. Então, é essa ideia que o nosso pai Francisco já tinha na Idade Média e que agora o Papa Francisco está voltando. Ele está assimilando alguns pensamentos do São Francisco e ele assimila essa pobreza como essa característica, a característica do despojamento. Porque não tem uns que, né, casos, né? Os mais conhecidos, acho que é Fábio de Melo, até o próprio Marcelo Rossi. Sim, né? então, eles acumularam mesmo se eles têm que dar eles têm que mostrar ao mundo, né? No caso, o testemunho, o agir do testemunho do evangelho, né? Que a alegria do evangelho, a questão do despojamento, eles têm que mostrar ao mundo que aquele dinheiro que eles têm não é exclusivamente deles. Ah, tá. Até porque também eles estão nessa posição por conta do evangelho. Exatamente. Da igreja. Então, assim, aí a pobreza ela se torna um bem universal. Porém, no nosso caso, além de ser uma propriedade do evangelho, nós temos no caso... Vocês não podem nem pensar em fazer alguma situação dessa dele. O nosso voto proíbe... Ele é de qual ordem? Ele hoje, no caso, esses padres são chamados padres diocesanos, seculares. Sim. Então, são todos os padres que não... não é só franciscanos, são todos os padres franciscanos ou religiosos que fazem o voto de pobreza e que não podem ter... Nada. Não, a gente não pode.
Então, tudo no caso que vocês que tem hoje é da da comunidade. comunidade. Exatamente. E distribui entre nós. Ah, então assim, a pessoa de uma roupa. A gente ganha, né? Da comunidade. A gente tem nosso dinheiro e a gente ganha da comunidade. Ah, vocês estão, no caso, o padre... Não é da comunidade que eu falo, é dos paroquianos, não é Aham, isso? é- É do trabalho que nós fazemos na paróquia, que nós recebemos, e aí nós compramos, entendeu? Ah, entendi. Mas, tipo assim, você pro... eu abri uma empresa, não pode. Você... Jamais. Entendi. Jamais. A gente não pode abrir essa empresa, não E pode ter um uma carro, o carro é da não paróquia. pode ter uma casa, isso. Não podemos fazer isso. Tanto que a casa é compartilhada. Exatamente. Aí cada um tem seu quarto. Tem o seu quarto, tem suas coisas ali, mas não pode enriquecer. Aham, Não pode ter outras coisas, entendeu? entendi. E como é que surgiu na sua vida a vontade de ser Eu acho que eu sacerdote? tinha vontade desde criança, né, de ser sacerdote. Acho que eu não pensei em Em outra... outra coisa? Não pensei. Só que eu fui para outras coisas por causa dos meus pais. Como que é? Por quê? Primeiro eu fiz faculdade de matemática, nada a ver. Ah, E depois entrei para o exército, nada a ver também. e aí? E aí saí de tudo. Não concluiu nada, né? Não, eu concluí a faculdade de matemática, Ah, fiquei no exército até quando eu pude e saí de tudo. Quando eu saí, já estava assim no máximo já da minha, tipo assim, da minha saída, porque nem a ordem acreditava na minha vocação. Porque eu fiquei 3 anos fazendo encontro vocacional e todo ano eu era reprovado do encontro vocacional para entrar. vamos revelar por quê? Porque eles falavam assim, você agora não pode não, porque você não tem vocação, você não pode entrar porque não sei o quê. E sempre dava um jeito de eu não entrar. Ah, E eu ficava ali tentando, e eu sempre na mesma ordem, eu não procurava outros lugares. tá. Aí, de repente, no último ano que eu falei assim, agora que eu tô terminando a faculdade de matemática, Eu vou conseguir. eu vou conseguir entrar. Porque agora eu vou dar lá meu diploma para meus pais lá e vou dizer que eu vou entrar. E aí foi o que aconteceu. Eu trabalhava num lugar que não tinha nada a ver também comigo. Eu trabalhava num conselho de educação física, no Confef, lá do Rio de Janeiro. Isso tudo no Rio. Já tinha saído do exército. Aí eu entrei para um conselho federal de educação física, e trabalhava no negócio de academia. Detestava. Detestava isso. E aí, quando saiu esse negócio do final do ano, que eu falei assim, se não for esse ano, eu não entro mais. Aí me chamaram. Falaram assim, você pode entrar. Mas nunca aceitava a minha vocação, porque eu falava assim, não, ele é muito bagunceiro, ele fala demais, ele ri demais, né? Aí você ficava o quê? Você se preparava pra isso em algum lugar, na ordem? Tem o preparo, a gente tem um preparo antes para entrar, aí avalia se a pessoa tem vocação, se a pessoa consegue lidar Tem um com comportamento. um comportamento, essa dinâmica assim, então, mas eu não me enquadrava naqueles negócios. Aí todo ano que tinha lá a avaliação, eu não entrava. E o pai e a mãe? Ai, que bom. Que bom. Agradecido a Deus. Que bom que não entrou. Mas eles não queriam mesmo. Seus pais não... Não, meus pais nunca quiseram. Mas seus pais eram católicos? Católicos, de igreja, de participação, nós nunca... Não passei, meu filho não vai ser padre. Jamais. Você tem irmãos? Tenho 2. E os outros? Os 2? Assim, são de igreja, mas Não são padre. não são padres, são casados, têm filhos. Mas aí os pais, quando você entrou? O que eles falaram? Quando você chegou em casa, você falou assim, passei. E aí? Não, eu saí escondido. Como eu saí do exército, eu tinha uns amigos do exército que falaram assim, olha, você faz o seguinte, você arruma suas malas de madrugada, deixa arrumada, que aí quando for, na hora que você for, a gente passa na sua casa e leva você até a rodoviária. Quando chegar na rodoviária, quando você pegar o ônibus, a gente avisa a tua mãe. E o ônibus era pra onde? Você ia pra onde? Lá pra Minas, né? Pra Andrelândia. Aí esse meu amigo foi, a gente fez isso. Ele pegou. Aí eu joguei minhas malas pelo muro. E assim, só deu pra pegar algumas coisas que eu nem sabia o que eu peguei. Só ia se juntando assim. E aí, quando eu juntei as malas, eles me buscaram lá do outro lado do portão de casa. Eu pulei o portão, aquela coisa toda. Fugiu de casa, literalmente. Fugi, porque a minha mãe não queria que eu fosse, não. Aí, quando minha mãe chegou, tipo assim, eu cheguei na rodoviária, a gente saiu de lá, do meu bairro lá de madrugada, às 3, 4 horas da manhã, pra poder sair cedo, pra minha mãe não ver. Aí fiquei lá na rodoviária até o ônibus sair. Quando o ônibus saiu, aí meus amigos ligaram pra minha mãe. Aí falaram que eu tinha ido. Aí já era. E ela chorou pra caramba pelo telefone, falou comigo que eu fiz errado. E foi uma coisa. Ela falou que meu irmão tava com depressão, que eu tinha que voltar. Que meus irmãos eram muito pequenos na época.
Eu tinha irmão que tava... Você tinha quantos anos? Eu, na época, tinha 22, eu acho. E os irmãos? Meus irmãos, eu tinha um irmão de... Sei lá, eu tinha um irmão de 10, um irmão de... Eu tinha um irmão de 10, outro de 12, eu acho. Não lembro agora. Mas eram novos. Caramba. Eram bem novos, meus irmãos. Ah, aí você chegou lá, passou, aí você volta ou fica logo? Não, eu fiquei, não saí mais, não. Você foi, passou e fica? Fiquei. Não voltei mais, não. E aí? Aí Tô ligou. até hoje, né? Aí ligou. Mãe, Liguei, tô aqui. Aí ela não acreditava, não. Ela achava que eu ia, tipo assim, passar alguns dias e voltar. E ela ficou ligando. Aí falando que meu irmão tava depressivo, que eu tinha um irmão meu, que, tipo assim, cara, meu irmão mais novo, ele, assim, ele dormia no quarto comigo, depois ele ia pro quarto da minha mãe, todo dia. esse era o depressivo. Esse era o depressivo, que ele era o meu irmão o irmão caçula, então ele tinha um cuidado assim diferente. Sabe que o irmão caçula é assim, né? Aí ele ia, dormia comigo, dormia com meus pais. Aí dormia comigo, com meus pais. Você não tava lá? Aí eu não tava lá, ele falava, ele não tá conseguindo dormir. E às vezes ele ia pro exército comigo, ele ia pro trabalho comigo, sabe? Tinha amiguinho. Aí ele era muito pequeno, aí ele falava, ele tá chorando, ele tá não sei o quê. Aí falava isso comigo. E não voltou? Não voltei, não. Aí voltou depois de quanto tempo pra casa? Assim, voltou pra visitar? Voltei no meio do ano pra visitar, mas voltei de novo. Isso foi o quê? Início do ano? Que é quando que você foi fugido? Foi no início do ano, tipo janeiro. De fevereiro a Aí fevereiro, você ficou esse tempo todo sem ver sua mãe e seu pai? Fiquei. Coitado da mãe do pai, gente! Ué, mas é assim, não é assim que a gente faz? Ah, coitado. Você não faz isso, não? Como é que foi, Paulo? Como é que foi você? Me conta, porque... Me conta. O meu foi mais tranquilo, né? Eu fiz um processo de discernimento no Rio, Minas, né? Que tinha um momento que era Minas e outro era Rio, né? Então, foi um processo mais tranquilo. Fiz um longo processo também, mais ou menos uns 5 anos de discernimento, uns 3 anos de encontro, né? Pra poder te aceitarem. Não, para saber que se não era uma fuga, tem todo um processo, também, né? Tem isso Tem também. todo um processo, né, com psicólogo, com orientação, tudo mais. Faz uma pesquisa com a família, né? No caso meu, o promotor vocacional ligou para a família, foi até a família para perguntar, né, se não era maluco, se não tinha alguma coisa, se era isso mesmo, se era uma fuga. Então, foi um longo processo. E aí meus pais adoraram, né? Os seus pais adoraram? E te apoiaram? Apoiaram. Do outro tem que fugir. Assim, o meu irmão mais velho, como a gente tem assim, uma família grande de 6 irmãos, né? E como eu era muito amigo sou muito amigo dos meus irmãos, né? Eles ficaram assim um pouco apreensivos. Que Deus é isso, vai tirar meu irmão de mim, essa coisa toda, né? Essa chantagem emocional, né? Você tinha quantos anos quando foi? 25. Já mais velho que o Luiz. Então, foi um processo bem interessante. Sua família te levou, né? O seu levou. Aquela coisa de novela, né? A família levou, chorou lá no portão. Chorou no portão. O formador perguntou assim, você quer voltar? Pode ir embora. Não foi o caso. Foi assim, um pouco mais tranquilo que o Luiz, né? Então, cada um tem um processo, cada um tem um chamado, uma história. Cada um tem uma história. Inclusive, ele falando aqui para mim, eu cheguei no encontro vocacional no Rio, o Frei Robertson, que fez a entrevista. Aí ele pegou e falou assim, você, né? Como foi seu chamado? E aí eu tinha estado com os outros vocacionados e tinha perguntado assim, como que foi seu chamado? Eu sonhei com Nossa Senhora, eu sonhei que estava num caminho e tinha duas entradas e eu escolhi da vocação. Desde criança eu queria ser padre, eu fazia celebração, tal. Aí eu pensei, meu Deus, eu não sonhei com Nossa Senhora. Eu falei com o Frei, né? Eu não sonhei com Nossa Senhora, não sonhei que estava em caminho com 2 saídas, 2 entradas. Eu não sonhei eu não celebrava missa quando pequeno, não fiz nada disso, né? Ele pegou e falou, não, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu chamado. Eu falei, a única coisa que eu lembro, assim, mais forte para o discernimento, eu tinha saído do exército, né? Fiquei 1 ano e meio no exército, no período
necessário, né? E então comecei a vender sabão com um amigo. A gente estava desempregado e a gente começou a vender sabão. E ele tinha saído do seminário em Juiz de Fora. E a gente vendia sabão com outros jovens. A mãe dele fazia as pastas, né? E a gente vendia. E um dia ele perguntou assim para mim, perguntou para todo mundo assim, né? Diogo, você, se fosse chamado de ser padre, você seria? Do Aí, nada. aí ele, não, foi conversa, a gente Aham. conversava muito, né? Como era uma equipe de jovens, né, que vendia sabão na Aham. rua, então a gente ia para o Rio de Janeiro para passear, ia para outros lugares para vender sabão e depois ia passear. Então era um momento bem interessante. Aí numa das conversas, ele perguntou ao Diogo se ele seria padre se fosse chamado. Ah, não, eu sou filho único, a minha mãe quer filhos, quer netos. E aí perguntou, ô Fernando, outra pessoa, né? Outro jovem, não quero também não, o padre não casa, então quero ter esposa. Aí você, Paulo, você gostaria de ser padre? Aí se fosse chamado, aí você responderia? Eu falei assim, eu nem sei como seria chamado, mas se fosse chamado, se eu sentisse o chamado de Deus, eu acho que eu iria. Então o único ponto assim mais forte, né, quando começou um discernimento. Aí mais adiante eu procurei o padre da minha paróquia, aí eu Aí que procurei. acendeu a luz, assim. Tinha uma psicóloga que era da paróquia lá, que ela participava, também a procurei para conversar. Até então não tinha isso na sua cabeça. Não, eu criança não pensava ser padre, na juventude, no início da juventude não pensava ser padre. Eu pensava ser bombeiro no primeiro momento, depois eu queria ser militar, né? Tudo mais, mas padre não era meu projeto de vida, não. E você teve chamado, Fernando? Eu Não. sentia o chamado. Sentiu? Sempre senti, desde criança. E, É. diferente do Frei Paulo. Diferente. E eu ficava assim, mesmo eu fazendo essas coisas que eu fazia, eu lembro que eu ficava sempre me perguntando se eu deveria procurar esse discernimento, né, que o Frei Paulo falou. E quando eu fui procurar o discernimento, eu cheguei no lugar lá, onde estavam os freis, né, onde estava toda aquela equipe, e ali eu falei assim, aqui eu tenho certeza. Aqui é o meu lugar, né? Aqui é meu lugar. E qual o caminho que a pessoa, assim, Um rapaz, jovem? um rapaz que queira ser padre. Geralmente Qual o caminho que o ele tem que jovem seguir? procura a nossa ordem, né? Algum frade nosso, porque todos nós podemos indicar ao lugar. Uhum. Mas nós temos 2 frades que cuidam hoje e que nós estamos até passando por um outro frade agora, né? Que é o frade chamado Frei Ricardo. Então o Frei Ricardo ele acolhe esse jovem, ele faz o discernimento durante um tempo, né? Como o Frei Paulo falou. E esse jovem ele é levado para nossa casa de formação que fica em Petrópolis com o Frei Luiz Henrique e Frei William, que cuidam desses frades, esses novos. Eles ficam quanto tempo lá? Pra Geralmente, saber se realmente é vocação, né? Se não é geralmente a nesse fuga. período de encontros é mais ou menos um ano. São vários encontros durante um ano. Isso, vários encontros durante o ano. E acontece muitas vezes, de tipo assim, o que acontece na maioria? Do jovem ficar ou de ser uma fuga, de achar, ih, não é isso aqui que eu Não dá quero. pra saber, né? Porque, assim, essa questão vocacional é muito íntimo, né? Então, assim, as pessoas, elas podem ir por uma questão de curiosidade, então elas vão ali para poder discernir. Então, por isso que tem nossas casas de formação, nossos lugares de preparação. É justamente para isso, para ter um período onde essa curiosidade, ou essa fuga é analisada, e se caso se comprovar, porque não tem como se fazer esse detalhamento da pessoa muito rápido, ainda mais hoje, né? A nossa vida hoje está cada vez Mais mais corrida. corrida. Então as Verdade. pessoas elas estão se fazendo múltiplas coisas, né? Então essa multiplicidade de tarefas não é mais como eu e o Frei Paulo fomos discernindo nossa vocação. Hoje o jovem ele entra na nossa ordem sabendo mexer com mídia, tendo outras habilidades que também nós não tínhamos. Então, essa questão da multiplicidade de informações que o jovem Muito tem, rápido também. muito rápida, é até difícil a gente também diagnosticar no primeiro momento. Então, assim, tem essa Esse tempo dificuldade. de maturação, né? Digamos assim, pra saber se realmente não é curioso ou se realmente quer. Então, demoram mais um pouco agora, nesse momento. Assim, e muito se fala de privações, né? Você acha que isso, as pessoas... Existem as privações? Existe, né? Existem. Como o Frei Paulo falou, a questão de casamento, a questão de você ter filhos. É uma privação.
É uma renúncia que a pessoa faz até para não viver uma vida familiar, Não constituir uma uma família. Sim. É uma privação. Mas assim, se a privação ela for maior, né? No caso, você Uhum. privou daquilo e você se sentir infeliz naquilo que você privou, Então não é pra você. não é para você. Agora, se você privou e sente aqui, nesse lugar, Se completo. um completo, uma felicidade, você se realizou. Não que você ache que o casamento, ou ter um esposo, ter filhos, é algo ruim. ruim. Sim. Não, não é isso. Porque às vezes você fala assim, ah, não, a pessoa escolheu isso porque ela acha que aquilo ali é ruim. Uhum, não é pra ela. Não é pra ela. No nosso caso, não. Nós escolhemos porque nós achamos que o casamento é importante, achamos que a família é importante, achamos que casar também é importante. Porém, a nossa descoberta É pra cuidar. é para cuidar. E Frei, assim, eu vejo muito, né, que acontece é que o Frei, né, vocês cuidam da comunidade, né, que tá. Cuida ali da família, que tá na igreja, né, do casamento. Mas quando chega, às vezes, tipo assim, no final, o Frei ele fica idoso, Sim, sim. né? Eu acho que acontece muito da comunidade não cuidar. O que Não, você assim, acha? eu Porque não, tem muitos freis que estão ficando em casa de repouso. eu não consigo ver isso aqui em Araruama, né? É. Araruama, eu acho que tem uma particularidade muito assim. Até uma forma de nós falarmos da questão da gratidão, né? Porque, assim, aqui em Araruama nós tivemos 2 frades que faleceram aqui, né? Sim. Então nós tivemos, assim, 2 frades que eram idosos aqui na nossa ordem. E, assim, eu nunca vi a paróquia de Araruama colocar eles para escanteio, ou eles para um lugar que não era De acolhimento. de acolhimento. Então, assim, tanto o Frei Camilo quanto o Frei Zé Luiz, Seu que amigo. se faleceram, foram pessoas ícones aqui na cidade. E que pessoas até hoje lembram Frei dele. Camilo fez minha primeira comunhão, fez meu casamento. Você tira, né? É verdade. Então, assim, eu nunca vi esses frades, assim, no tempo que eu morei com eles, eu nunca vi. E para mim também, como experiência também de sacerdote, como experiência de frade, também foi importante, porque eu comecei a ver que, realmente, quando a pessoa tem essa gratuidade, acho que as barreiras da idade passam, né? Passa e a pessoa Passa termina um ciclo. um ciclo. Então, assim, no caso eu vi, até o Frei Luiz, ele tinha 80 e... Ele tinha 82 anos, assim. Ele andava pela cidade inteira, dirigia, as pessoas levavam ele para os lugares, assim, ele tinha uma vida ativa que, como se fosse um jovem. Ele se disse- Desculpa, aquele Frei que também era daqui, que falava, não era daqui do Brasil, ele era daqui, lembra também? Frei André. Frei André também, eu Frei morei André. uma época aqui com o Frei André. Então o Frei André também, ele tinha uma atividade aqui, e ele andava de carro para tudo quanto é lugar. As pessoas, assim, conhecem ele, as pessoas... Frigorete. Frigorete, fez muito Bastante. Ele tá em Saquarema Tem agora. Saquarema, é. Muito tempo. Você tá aqui há quantos anos, era não? 10. 10 anos, o Frei Paulo tá chegando agora. Para mais 10. Quem vem pra cá? Como é que define? Quem vem, assim? No nosso caso, nós temos um capítulo, né? Capítulo, para nós, assim, uma linguagem mais popular, é um lugar onde nós temos uma eleição, uma votação. E ali nós escolhemos um superior. Esse superior é eleito, e esse superior, ele compõe, isso é chamado compõe nossos conventos. Então ele escolhe ali, olha, esse frei vai para lá, esse aqui vai para cá, e aí faz as divisões e coloca de acordo com o lugar onde o frei vai morar e troca. E do Rio, você veio só pra Roma ou já foi pra outros lugares? Eu só morei do Rio, Paraíba do Sul, Ah. e de Paraíba do Sul veio pra cá. E de Araruama, pra onde agora? Ludlow, Estados Estados Unidos. Isso. Que é uma comunidade bem menor. É bem menor. Nossa, tem nem... tem nem... Não tem essa... Uma comparação. Não, é muito pequena. E o Frei Paulo? Você era de Minas, já passou pra Minas, onde? Passei durante a formação para Andrelândia, sul de Minas. Depois fui para Caçapava, Petrópolis, fazer o estudo da filosofia. Depois Caçapava, São Paulo, para fazer o noviciado. Olha. Depois para o Rio de Janeiro, para fazer a teologia na PUC. E da casa de formação fui para Costa Barros, suburbano, né? Comunidade Costa Barros. Estou lá até hoje, vai fazer 9 anos. Lá. Eu cheguei como consagrado lá, fui recebido pelo Frei Paulo Sérgio, que esteve aqui um tempo também.
Fiquei no período de consagrar, depois recebi o diaconato e depois o presbiterato. Então, fiquei mais um tempo como vigário, né? E depois tornei pároco lá de Costa Barros, acolhendo Frei Dinamar, Frei Edson e Frei Inácio, né? Frei Inácio era daqui? Sim. Era daqui. E aí, Depois foram os freis transferidos, né? E agora também transferido para Araruama. E o que vocês sentem, assim, 10 anos no lugar, 9 anos em outro lugar, já pega o jeito, pega a mania da cidade, conhece todo mundo. Como é que faz? Porque você se apega, gente, querendo ou não, se apega, não é? Se apega. Você pega muito. E aí, É, o que Raiz. pensa? Quando vem assim, Raiz. fica torcendo, fala assim, não vou ser escolhido, não olha pra mim não. Agora quando a gente é escolhido assim, não olha pra mim não, eu não. Não, Passa. no meu caso, assim, aconteceu uma coisa diferente. Como sempre. Como sempre. Porque, assim, nossa ordem está passando por alguma dificuldade com frade, então, assim, os frades não tem lugar. A gente está com poucos, né, frades, e estamos com alguma dificuldade para compor alguns conventos. E o Frei dos Estados Unidos, ele teve uma visita aqui na paróquia há cerca de 2 anos, mais ou menos. E aí ele perguntou, eu já tinha ido nos Estados Unidos 2 vezes. Mesmo nesse lugar, não, em outro lugar. Não, outros lugares. Ah, tá. Já tinha ido nos Estados Unidos 2 vezes. Aí ele perguntou pra mim que ele veio e falou assim pra mim assim, olha, os freis dos Estados Unidos gostam de você. Aí eu falei, legal. Vocês gostam de mim? Eu gosto de mim. Aí ele falou assim, olha, o seu nome foi falado no definitório lá, pra que você fosse morar um tempo lá conosco. Isso há 2 anos. Há 2 anos atrás. Uhum. Aí eu falei assim, tá, eu vou. Mas assim... Eu vou, mas achando que não ia. Não, porque assim, ele falou que não tinha lugar, não tinha paróquia, não tinha nada. Então eu falei, eu vou. Aí pronto. Acabou a história. Continuei minha vida. E esqueceu? Você esqueceu? Esqueci. Você só falou. Só falei. Só que aí, teve um dia que o Frei, o custódio mandou pra mim um WhatsApp em inglês. Aí mandou assim, olha, já saiu a tua casa, já saiu o teu nome, já saiu tudo lá. E o ministro geral já assinou a tua transferência. Eu falei, é? Aí eu comecei a me tocar que realmente estava acontecendo. O pedido que ele fez se tornou oficial. Aí eu falei assim, vou ter que conversar com esse homem aí, porque... Eu não falei na seriedade, não, gente. Eu vou, mas eu não sabia que era tão rápido assim. Aí eu fui lá conversar com ele. Eu falei assim, Frei, dá pra mim ir em tal mês? Dá pra mim ir em tal ano? Eu não quero ir agora, não. Ele falou assim, olha, não tem como, não. Você tem que ir no final do ano de 2022. E aí? Aí eu falei assim, mas Frei, mas não tem como tentar mais um ano do 2023? Aí ele falou assim, não, porque nós vamos ter capítulo agora, eu não posso deixar de você ir no final do ano de 2022. Eu falei, e passar o Natal lá, nos Estados Unidos. Eu falei, caramba, ainda vou ter que passar o Natal lá? Isso não tava no meu plano. Não tava no meu plano, não. Aí eu falei, tentei dialogar. Pra manejar, né? Não consegui. Eu falei por um pulso. Tentei, foi quase um impulso. Tentei, porque eu queria jogar mais por um tempo, porque eu tô fazendo doutorado. Eu tô fazendo doutorado, e o meu doutorado só acaba ano que vem. Aí eu tentei argumentar, não consegui. Não é não. Não é não, então eu que ir. E como é que conta aí? Aí vai. Não, mas aí eu não contei pra paróquia. Só contei pra paróquia quando... quando tava tudo certinho, né? Tudo assim... Quando você tava se aceitando, né? Porque já tava certo o não, tempo, né? eu não estava me aceitando, né? Aceitando eu ir pra lá. Aí ele falou assim, olha... Não, inclusive eu quero que você vá aos Estados Unidos antes, agora, pra conhecer lá e o povo te... Aí foi aí que aconteceu o problema. Esse tal de negócio esse negócio aqui, ó. Aí aconteceu. Aí lá nos Estados Unidos também tem. Aí o pessoal da Pascom foi gravar uma entrevista. Aí gravaram a entrevista. Aí nisso, eu falei assim, não vai aparecer no Brasil. Mas se tem gente de Araruama... Vamos lá! Vai aparecer. Aí quando cheguei aqui, já tava todo mundo falando, poxa, Frei, você nem falou pra gente que ia embora.
Porque lá o pessoal falou, ele tá chegando, ele vai vir pra cá, ele vai morar aqui. Aí apresentou o outro Frei, aí não sei o quê, entrevista, não sei o quê. Já era. Aí, Mas lá a comunidade é só de brasileiro? não. É uma comunidade de pessoas que têm origem portuguesas, mas a maioria já fala inglês, né? Porque são filhos. Mas aí lá você tem que falar inglês também? Sim. O inglês tem dia? Eu tenho estudado inglês, eu tenho um professor de inglês aqui na nossa paróquia aqui. Na nossa Você cidade. separa o lá também? Não, graças a Deus não. Aqui é só o Frei Paulo. Não, tipo assim, lá é pároco também? Lá, Você será o lá pároco lá? não seria vigário. Ah, tá. Qual a Graças a diferença? Deus. O pároco trabalha mais, né? Tem a responsabilidade da Responsabilidade, paróquia toda. é. Tem que andar para um lado, andar para o outro. O vigário não, o vigário tá ali para ajudar o pároco. É o Então, assistente. assistente, eu vou ser o assistente do Ah, pároco. tá. Então, assim, quando se enrolar no inglês, o pároco, ó, tem que ir com o Pároco, senhor aqui. é isso aí. Ele tá falando que eu acho que é com o senhor, não é comigo, Eu acho que não. eu não entendi não, mas eu acho que é você. Vou fazer muito isso. Aí ele vai, aí eu fui lá, visitei já e tá tudo certinho. Só que agora amanhã eu vou pegar o visto oficial e não sei, não tô falando do dia da viagem porque eu não comprei a passagem ainda. Eu tô tentando assim, entendeu? Ah, então, mas hoje é dia 12. A gente tá gravando dia 12 de dezembro. Tem que passar o Natal, né? Ah, tem poucos dias pra comprar passagem. Tem Tem que poucos comprar passar o Natal lá. Uma emoção. Tô tentando comprar passagem ainda, tô tentando comprar passagem pra poder ir. Mas eu preciso chegar lá. Aí ontem já mandaram foto pra mim de ontem falando que nevou lá. Aí Aí eu falei, caramba, já nevou lá. E Imagina aí? sair daqui de Sai com Araruama, esse calorão que tá esse fazendo aqui. calorão de sol e nevando. Que beleza, hein? Que beleza. Aí no meu caso aconteceu isso. Foi uma decisão pessoal minha que eu disse para o Frei que eu ia e eu tô indo. Então assim, não foi uma transferência assim, que me tiraram, Voto. que me tiraram de um lugar para o outro. E geralmente as transferências hoje em dia se fazem assim. Pergunta para a pessoa se a pessoa realmente quer ir e se a pessoa realmente vai assumir aquele trabalho de forma livre. Eu acho que seria o mais interessante também, né? Do Do que que ficar deixa forçando levar, a pessoa, né? E E a pessoa, aí você vai ficar quanto tempo? A princípio. a princípio, até 2025. Mas quando você veio pra cá, era pra ficar quanto tempo? Em Araruama? Era só 3 anos. Era só 3. 3 ou 4 anos, né? 3, 4 anos, né? Ficou 10. É. Geralmente são 4 anos. Geralmente assim. 4 anos, eu fiquei 10. Agora, aí eu tenho o Frei Paulo pra ficar mais 10. Vai ficar 10, hein? Cenas dos próximos capítulos. Eu vou até mandar um abraço. Ó, se a minha professora estiver vendo, eu vou mandar um abraço pra minha professora de inglês, tá? A próxima é a professora de inglês. Minha professora de inglês fala 14 idiomas, ela é muito boa. Olha, quem é? Gladys. É daqui? Daqui de Araruama. Viu? Que chique. Que chique. Tá empenhado, né? Tô empenhado, já aprendi a falar com ela espanhol, italiano, mas o inglês, inglês- o inglês- francês. E, assim, qual a função do Frei na sociedade? Pô, muito importante. Porque a gente traz a força do evangelho, né? De Deus, né? De Jesus. É uma figura muito Importante. é. Eu acho que... Tem uma responsabilidade muito E grande. é engraçado, assim, que, assim, esse tempo que eu tô em Araruama, assim, tem pessoas que eu não conheço e me conhecem. É muito engraçado. Mas aí É é engraçadíssimo. possível não conhecer. E uma coisa que eu acho engraçado é que, assim, não é só católicos que me conhecem. Pessoas que nem são católicos, nem são de religião nenhuma, me conhecem. Às vezes são até católicos, mas não são praticantes. Que me conhecem, assim, na rua, falam comigo. Então, assim, essa questão espontânea do evangelho, ela também é uma maneira de evangelizar. Mas o pároco é uma figura muito importante numa cidade. Sim, Ainda mais sim. Araruama, que é uma cidade pequena, Uhum. né? Só tem um pároco, então, assim, você é a igreja. Exatamente. Então, Então eu vejo muito isso. Que às vezes eu tô num lugar e as pessoas falam, já te conheço, não sei o quê, não sei o quê. Aí isso é muito interessante. E qual a importância do Frei na igreja? Na Ele igreja, que comanda tudo. O pároco manda em tudo. Comando, desmando. Frei. Frei Paulo, manda. Não, é aquele que realmente faz a gerência do lugar, né? Então, ele tem que estar sempre ali vigiando algumas coisas, né? Que é importante que ele faça isso. Porque a igreja, no caso, acaba sendo vista como uma empresa, né? Sim. Ela é uma empresa, E né? é difícil isso, É. porque a entrada do dinheiro tem que ser aquilo que você pode trabalhar com aquele dinheiro, né? Você não pode E você- gastar mais nem menos. E você nunca sabe quanto vai ser. E nunca sabe, porque é doação.
Então você tem que tomar muito cuidado no que você vai comprar, o que você vai... É porque você não sabe, nesse mês Não. a igreja conseguiu Tipo, arrecadar tanto. igual você falou da Guadalupe. A Guadalupe, ela tem um problema sério. O problema da Guadalupe é o telhado. Pra quem não sabe, normalmente a gente tem a paróquia de São A Sebastião. paróquia e temos a auxiliar a Guadalupe. Que é na Então, praça. então hoje, dia de Guadalupe, eu queria que você celebrasse lá, na Guadalupe. Porém, o que acontece? Em Guadalupe nós temos vários ar-condicionados, já começa por aí. Ar-condicionado Que na São Sebastião não tem. requer a manutenção, requer o cuidado. Então nós não temos a situação financeira hoje estável do nosso... E a energia da igreja? Quem paga? Então, a energia somos nós. Então, já é uma energia Já muito é maior. uma coisa muito maior. Certo. Tipo assim, quando eu cheguei aqui, a energia batia R$8.000. Isso há 9 anos atrás. Nossa. Isso dá São Sebastião. Não, da Da Guadalupe. Só Só Guadalupe. Guadalupe. Ela tem E esse Guadalupe tinha 2 funcionários. Então, tipo assim, eu entrava o dízimo, eu só pagava Guadalupe e eu ficava sem dinheiro nenhum. Nossa. Só que assim, as pessoas elas não tinham noção, porque quando foi abrir a igreja, elas não pensaram nas despesas, né? Nós temos essa coisa, né? Nós criamos um projeto, fazemos um projeto novo, trilhamos alguns sonhos, alguns projetos e... Mas tem o pós. Esse é o problema, o pós. Então hoje nós estamos no período do pós. O pós, esse é o momento. E aí o que que eu fazia? Todos os anos eu ia nos comércios, nos empresários, até agradeço os empresários de Araruama, e reconstruía o telhado, a parte onde caía. Só que eu não consigo mais fazer isso porque eu já pedi todos os anos. Então chegava assim a despesa de 20 mil, 30 mil por ano, só para reconstruir o telhado. Caramba. Isso todo ano. Todo ano, porque tem uma chuva, o telhado, Ali é gesso. o gesso cai e as placas vão caindo. Não é que a Isso. estrutura caia, Não, é a placa do gesso é que a molha. placa do gesso que molha. E assim, eu já tentei arrumar lá em cima, não consegui, já tentei botar calha, já fiz vários tipos de projetos ali para tentar resolver, nunca consegui. Então esse ano eu fiz assim, não é porque eu tô saindo, mas eu fiquei pensando na questão da pandemia. Porque a pandemia gerou um problema, um caos entre todos nós, né? Sim. Então, eu acho que o mais importante seria a despesa para os funcionários, para o templo em si, ali onde tinha missa. Então, eu deixei a Guadalupe para um pós-momento que pudéssemos fazer. Então, assim, a gente está num momento de passagem dessa pandemia. Eu acho que talvez agora, né? Até eu falo aqui, já que a gente está falando aqui nesse momento aqui, acho que seria agora um momento a gente entrar numa campanha, né? A paróquia inteira para tentar ver. Ou fazer um novo telhado, ou tentar consertar aquele, desfazer aquele e fazer um outro. Mas tem que arrumar, né? Senão você vai piorando, né? Só vai piorando. E isso só a paróquia faz sozinha. Sozinha, a gente recurso Eu todinho. digo isso da comunidade, Da da comunidade, cidade. da cidade. Mas ajuda de algumas outras coisas não tem. Não, tem de empresários, né? Mas Não, assim, eu digo assim. prefeitura, governo, não. Isso, ajuda de não. governo. Não, a prefeita até assim ajudou a gente nas despesas de luz, de água, que ela usou lá o nosso prédio para fazer a vacinação. Acho que foi até importante pra gente. E também foi uma despesa que a gente até evitou. Mas, no caso, agora, é uma questão de providência. Né? Providência daquilo que a gente precisa ser tomada. E você acha que uma das maiores dificuldades, assim, digamos em Araruama, né? Uma dificuldade que o Frei Paulo vai enfrentar. É essa. É a falta do recurso também. Não, né? não é do recurso. No recurso nós temos. Nós temos recurso. Não é a paróquia não é que não tem recurso. É uma paróquia generosa, uma paróquia que o pessoal, eles dão o dízimo. O dízimo é bom, as ofertas são boas, não tem problema nenhum em relação a dinheiro. Mas o dinheiro para sustentar a Guadalupe precisaria de mais o triplo desse dinheiro que entra. O dinheiro que entra hoje, ele tá satisfatório para de São Sebastião. Sim. Para de São Sebastião, ela se sustenta. E pros frades, Fica legal. Fica legal, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser fazer uma coisa para reformar a igreja, realmente você não... E até para manter, né? Manter as duas igrejas. Manter, eu acho que até mantém. Mantém. Se você consertar o telhado, você mantém. Agora, porque eu consegui abaixar a conta de luz nesse período, eu consegui, junto à Enel, né? Teve uma pessoa da nossa paróquia que tentou lá, nós fizemos um projeto de luz lá e diminuímos a força da energia, então a conta de luz deu uma diminuída, já conseguimos pagar essa conta. Então, assim, não tem tanto problema na luz hoje. O nosso problema hoje é o telhado.
E no caso, o problema é fazer o telhado, né? Arrumar esse telhado. Eu não posso falar que refazer, Aham. porque seria uma... Arrumar, tem que dar solução. Tem que dar solução. Esse é o problema da Guadalupe hoje. Hoje é o problema da Guadalupe hoje. Então o pessoal de Aroma tem que... Vamos fazer uma Vou campanha mexer o bolso né? aí, porque o Frei Fazer Paulo uma vai precisar do campanha. dinheiro. Frei Paulo E tá... Frei Paulo vai precisar arrumar esse Tá telhado lascado. urgente. E aí, o que eu fiz? Eu tentei arrumar a Paróquia São Sebastião para ver se eu conseguia, assim, mais casamentos lá. E realmente está tendo. Sim. E nós estamos tendo mais casamento, então estamos fazendo uma área lá do outro lado, onde nós fizemos um salão novo. As pessoas estão alugando o salão, então a gente está conseguindo recursos lá para tentar entrar dinheiro, para a gente tentar ver se a gente não sufoca o dízimo, Sim. para a gente tentar mais um dinheiro para poder reformar futuramente essa igreja. Mas sempre pode, assim, eu tenho o salão paroquial lá. Pode ser alugado? Pode, nós estamos alugando nosso salão. Pode para poder ter recurso. Tem recurso. A gente tem recurso lá. Que eu coloquei, eu reformei na pandemia o salão. Coloquei 3 ar-condicionados, aí ficou mais... Vai onerando mais. onerando mais, mas ficou melhor para os paroquianos, né? Os paroquianos utilizam, né? Até as paróquias da região dos lagos também utilizam muito lá. E, Frei, em relação, assim, festa de São Sebastião, né? Você acha, há 10 anos atrás, a festa era uma coisa e hoje é outra? Tipo assim, Muito diferente e hoje. das pessoas, parecia, eu, né, quando criança, e eu agora, eu tinha medo de ir na festa de São Sebastião de me perder da minha mãe e do meu pai porque era lotada. Não sei se a Anne tinha essa Não, eu também peguei percepção. isso. De você falar assim, nossa, eu tinha medo de me perder, porque eu tinha pavor de me perder. E só que hoje a gente vê que tá muito assim, parece que as pessoas não estão abraçando mais, tá Não, mais não. fraca, digamos assim. Né? Tá mais fraca. Mas assim, tem duas coisas aí também. Porque assim, o primeiro a gente fez uma... Nós tiramos a bebida alcoólica. Então assim, a bebida alcoólica ela enfraqueceu a festa. Porque assim, a gente não tem bebida alcoólica. Porque assim, era um projeto do bispo que não tivesse bebida alcoólica nas paróquias, nas festas. Então nós acatamos esse projeto do bispo Dom Alano e que Dom José também acatou esse projeto e falou, pode continuar. Então nós acatamos esse projeto. Então hoje realmente não tem mais esse público que vinha na festa correndo à festa por causa da bebida alcoólica. Então esse talvez seja o problema do enfraquecimento hoje. Será? Eu acho que esse é um dos problemas. Tem outro? Também tem outro, né? O enfraquecimento da fé também, né? Muitas pessoas enfraqueceram da fé. Tem a questão do devocional, que hoje está pequena. Muita gente também mudou, né? Mudou Da religião. Da região. Tem todas essas coisas também. E muda de religião também. De religião também. Isso aí. E tem muita gente que às vezes é de uma religião e não aceita ir, né? Numa Não. festa da paróquia. Isso é super importante, né? Porque movimenta a economia da Da cidade, cidade. que são os barraqueiros da Geralmente, cidade. assim, dia do padroeiro até que enche. A gente tem até um... Ali, Dia 20. Tem a Procissão, procissão, não sei o que, tem isso. aquele dia de... Mas assim, no dia, assim, outra coisa que enche também, que quando eu cheguei aqui não tinha, era a questão da novena. Aí a novena já começa a encher, porque vem os paroquianos realmente da paróquia. Porque antigamente não tinha essa questão religiosa, tinha a questão Comércio, do digamos comércio. assim. De festa. De festa. Então, igual ao Corpus Christi, né? Aham. Corpus Christi antigamente ele tinha aquela questão das barracas, né? Sim. Então, assim, eu peguei as barracas todas para a paróquia, né? Agora só tem a casa perto da paróquia. E as barracas que põem lá fora também é da paróquia. Então, assim, o Frei Paulo ele organiza o Corpus Christi como inteiro. Porque antigamente a organização do Corpus Christi era destinada à prefeitura e as ruas lá. Agora não, nós entramos também na organização. Nós participamos da organização de tudo ali. E isso é importante para a igreja, né? Porque antigamente o Corpus Christi, que é uma festa de igreja, a igreja ficava ali, né, sem a Poder, Hoje em dia não, a gente conseguiu através E é da interessante, prefeitura. né, no caso do Corpus Christi, as pessoas têm que entender que tem que fazer, no caso do tapete, né, tem uma Sim. simbologia. Simbologia. Muita gente acabava fazendo muito de comércio, né? Exatamente. Muita gente estava acabando fazendo propaganda. Propaganda e não fazendo aquilo que a gente estipulava. Mas agora não, agora a gente tem até o campeonato, né?
A gente verifica se o tapete tem a ver com O tema, com né? o tema, que que geralmente você- o tema nós damos, por exemplo, a gente dá um tema que tem a ver com a campanha da fraternidade, ou com Aham. São Francisco, ou com a Eucaristia. São temas ligados ao ano. Então a gente vai, faz os temas, e aí no final a gente vai lá e elege aquele tapete que tem a ver com aquele símbolo, por exemplo, Escolhido. Por exemplo, esse ano quem ganhou foi o EAC. O EAC ganhou porque eles fizeram São Francisco, era um tema do tapete. Então eles ganharam. E, Frei, a paróquia de São Sebastião, ela é vinculada à arquidiocese, não é isso? De Niterói. Aí, assim, tudo que queira fazer, tem que pedir autorização à arquidiocese? Temos que pedir. Nós somos obedientes ligados ao arcebispo Dom José. Tudo tem que resolver. Temos. Mas, tipo assim, uma dúvida pessoal, tá? O dinheiro que arrecada aqui, fica aqui ou vai para a arquidiocese de Niterói e aí pede o dinheiro lá para fazer as coisas aqui? Não, nós temos o dinheiro que fica aqui. Tipo A assim, gente- dízimo, essas mas coisas tá aqui. isso, mas a gente presta conta de tudo que sai Ah, sim. para a arquidiocese. E 13% vai para Arquidiocese. a arquidiocese. Ah, do que arrecada Do 13%. tudo que a gente arrecada vai 13% para a arquidiocese. E aí, tipo assim, se precisar fazer, no caso, nessa situação da de Guadalupe, né? A arquidiocese não consegue ajudar. Não, mas nesse caso, se a gente for fazer uma obra, se for fazer alguma coisa, Ah, tem que entendi. comunicar a arquidiocese. Por quê? Porque nós estamos num período de. Outra coisa que eu até falei com o povo, que nós estamos num período de que o nosso arcebispo está construindo uma catedral. Sim. Então, pra gente mexer numa. Niterói, né? Se a gente mexer num dinheiro grande, a gente tem que pedir outra São Bispo, né? Seria mais viável, até mais plausível no caso de uma certa educação, né? Com o próprio arcebispo. Porque a gente vai mexer com dinheiro aqui e falar, poxa, o bispo está construindo uma catedral lá, e perderia o sentido de unidade, né? Então nós temos que ter Entendi. uma certa unidade com o bispo, né? Ah, no caso, se for fazer qualquer coisa que for fazer Temos aqui, que falar, tem temos que que avisar. falar com ele. É. Mas existe a possibilidade de, tipo assim, uma não autorização? Ou... Existe porque ele que é o nosso superior, né? Entendi. E já aconteceu alguma coisa, tipo assim, que você queria fazer muito, sabia que era possível fazer, e o bicho não Não, autorizou, porque o bicho é muito tranquilo, né? É uma pessoa muito boa. Então, assim, a comunicação é tranquila. muito tranquila. Eu tive na casa dele até sexta-feira, ele até mandou uma benção pro pessoal da cidade, falou que dia 20 vai estar aqui com o pessoal da paróquia. Então ele é muito gente boa. A comunicação com ele é muito boa. É leve, né? Bem leve, bem tranquila. Já aconteceu de algum outro bicho? Já pegou algum outro bicho? Não, é só ele, É só. só ele, né? Tá bastante tempo aqui, bem tranquilo. Tudo resolve, fica mais fácil. Muito. Ele tem uma comunicação muito boa. E assim, Frei, as pessoas têm a igreja, né? Geralmente, quem é da igreja, né, tem o padre como referência. Né? Tipo assim, de um ser humano que tem que ser. É influente, né? Influente. Eu sou influente da cidade, mas é uma Sim. cidade pequena. Sim, sim. E como é que você vê isso? Esse peso, assim. Ah, Igual você falou, todo mundo te conhece. eu me sinto responsável. Principalmente para as famílias, né, da paróquia. E a gente tá aqui para isso, né? Para evangelizar, para falar do Senhor. E assim, quando acontece alguma coisa na família, quando me chamam, eu vou lá e vou tentar resolver, né? Ajuda, né? Ajudo. É o que eu posso fazer, né? E tipo assim, muita gente fala que Frei Luiz Fernando é bravo. Ah! Bravo. Mas você acha que tem que ser assim? Tem momentos que você tem que ser um pulso mais firme? Bravo eu sou mesmo. Frei, você é aquele Frei que se vê alguma coisa errada na missa, você para a missa pra chamar atenção. Não sim, é? sim, eu sou bravo, viu? é lógico. É porque tem Frei que não faz. Frei Mas Paulo é assim, assim. Se Eu você falo assim, depois você é bravo, dos Frei. bastidores. Não, porque pro Frei Luiz Fernando, se ele vê uma coisa errada na hora da missa, ele para a missa, ele vai lá e puxa a orelha da pessoa que fez a coisa errada. Falo mesmo. Na hora. O Frei assim, você pega nos bastidores depois e fala assim, olha, não foi legal. Também, assim, no bastidores. Depende, né? Depende da situação, porque tem aquela questão da humilhação pública, né? Você pode marcar uma pessoa e ela nunca mais voltar à celebração por causa da exposição pública. Então, assim, tem que medir, temos que medir. Como somos homens de relações, assim, né? Públicas, né? A gente pede muito a ação do Espírito Santo para nos ajudar, para que nesse momento a gente não exponha uma pessoa. Mas às vezes acontece, assim, entra um cachorro na igreja, todo mundo fica lá olhando pro cachorro, ninguém tira o cachorro, né? E o cachorro, de repente, pode causar um dano ali
a assembleia. E aí, de repente, o padre tem que sair do presbitério para ir lá. Então, depende das circunstâncias, É. depende. Acho que Mas o não dá para Frei é mais. não dá para julgar. Não Não, dá pra... assim, assim, humilhar publicamente, a gente tem que tomar cuidado, né? Até porque, assim, Hum. aqui tem um problema. Eu vou até você tem que saber. Aqui o pessoal manda e-mail mesmo pro bispo, né? Manda. Manda, eles mandam mesmo. Se Viu, for, Fefão? viu? Só Eles dá entram em corda pro contato com pessoal o de Araruama, pra tu bispo, ver. eles entram em contato com o bispo e. Assim, mas nunca chegou ao meu respeito. Em relação a isso, não. Então, então ainda tô bem. Porque geralmente quando eu chamo atenção, eu levo pra brincadeira, né? No final eu brinco com a É. pessoa. Então, tipo assim, eu dou uma certa quebra Um gelo, no isso gelo. é. Entendeu? Porque se você realmente for a ferro e fogo, né? Não, aí. Aí você perde totalmente a pessoa da igreja, né? Então, tipo assim, É. E tem que perde tomar. também, às vezes, nem essa pessoa perde até outra, né? Que você, não Exatamente, gostei. tem que tomar muito cuidado que você vai falar, né? Que você vai manter ali teu equilíbrio, porque ali você tá celebrando, você perde o equilíbrio, já era, você vai perder o. O time, como diz, né? Exatamente, tem que tomar cuidado, porque perder o equilíbrio é a coisa mais fácil que tem, ainda mais aqui, né? Eu não amo. Assim, como eu sou um comportamento assim né? Despojado. E o pessoal quer brincar comigo, então assim, então eu tento também É não porque. fazer isso, né? A pessoa vai lá brincar comigo, eu vou lá gritar. É. Eu vou lá falar. Então, assim, eu não tento quebrar a expectativa da pessoa, né? Porque senão eu também tenho as pessoas têm essa visão de mim, né? Também né, tem que quebrar o gelo, né? Eu também tenho que quebrar o gelo, porque Porque senão senão também distancia muito, né? Porque distancio. já existe uma hierarquia de o pároco da cidade, Exatamente, não sei o quê. Então já, exatamente. as pessoas já, tipo, Mas, já mas colocam. só que eu precisei chegar aqui com um certo. Porque assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 2 anos de padre. Então eu tive que fazer uma coisa, né? Meio que Na rédea. na rédea. Até para poder segurar algumas É. coisas. Mas E aí também depois e fui. tem que lidar com o pessoal, tipo assim, que já tá pegado que tava Exatamente, com chave, né? Com as coisas. É. Então, eu tive que fazer Uma rédea curta uma ali, rédea uma curta para modificação. poder, senão eu não conseguia. É o respeito também, né? Mas depois eu fui mais tranquilo. Foi relaxando. E assim, tem alguma história que você já viveu aqui em Araruama que te emociona até hoje? Tem uma história. Ah, Eu acho que até assim, uma das histórias que mais emociona mesmo assim, foi eu atendi a um rapaz aqui, que assim, eu tenho admiração pelos pais, não sei nem se eles vão escutar, mas assim, até hoje eu tenho admiração por esse jovem. E ele vinha se confessar comigo frequentemente, frequentemente. E aí chegou um belo dia, ele, nos atendimentos, ele falou que queria ser monge. E aí eu perguntei por que ele queria ser monge, ele me contou a história toda lá. Só que assim, ele não podia ser monge por causa da família dele. A família dele era toda protestante. Então assim, como é que pode? Ele ser monge e ele tipo assim, e a família ser protestante. E aí chegou um dia que, assim, aí resumindo a história, chegou um dia que eu atendi o telefone, era de um quartel do exército. Aí eu falei assim, gente, um quartel do exército me ligando, era um general. E aí, eu não sei se era um general, se era um militar. Eu sei que era um militar. Aí ele ligou pra mim e falou assim: olha, você pode deixar usar a sua paróquia, porque um jovem daí da sua cidade faleceu. E nós ficamos sabendo que ele gostava muito de você. e ele era militar. Ele era militar. E que ele gostava muito de você, porque a gente sabe que você tem a confissão dele. E que ele quer fazer as exéquias aí. A gente quer levar o exército pra ir fazer exéquias aí na tua paróquia. Aí foi aí que caiu aquele estalo em mim que assim, eu não dei conta, né? Que eu atendi esse jovem e não sabia que ele tinha tanta admiração por mim. Só soube no dia que ele E ele não conseguiu ser monge. faleceu Ah, em acidente de carro. nossa. Até hoje me emociona muito essa história. E você chegou a contar pra família dele? Que ele queria ser monge? Não, aí quando eu cheguei no dia do sepultamento, que eu tava lá, fui lá, que aí chegou todos, chegaram vários ônibus do exército nesse dia. Aí o pai me abraçou e falou assim, você sabia?
Aí eu sabia que ele Que ele queria. queria. Ah. E a família também, então, sabia? Sabia. Caramba, emociona, hein? Forte. E você, Frei Paulo? De Forte. onde você tá hoje? Dessa que você tá há 9 anos. Teve alguma história que, tipo assim, que te marcou? Algumas, né? Algumas histórias, sim. Então, assim, uma região do Rio de Janeiro, né? Tem o IDH mais baixo do Rio de Janeiro, né? Um lugar, uma região, assim, bem violenta, né? Muito presente, armas, roubo de cargas, tráfico, né? Enfim. Mas é um povo, assim, muito fervoroso na fé, né? Então, assim, tem muitos momentos, né, que com certeza mexeu, né? Um deles foi uma vez um jovem que estava carregando uma arma, né, um fuzil. Ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: faz uma oração para mim. Aí eu falei: eu vou celebrar a missa e vou rezar por você, assim, para você. Não, eu quero que faça agora. Aí o Pai Nosso que estás no céu, santificado. Estava ali na adrenalina, né? Rezando com ele. Aí ele pegou, chorou e disse que a mãe dele tinha ensinado as coisas de Deus para ele. Só que ele não seguiu nada. Aí eu disse: mas está plantado aí no seu coração, né? Ainda há esperança. E esse jovem, certo dia, apareceu na paróquia, quis se confessar, né? E eu sugeri para ele que ele mudasse de comunidade, para que facilitasse a vida dele A num libertação. outro caminho. Nunca mais o vi. Também não sabe se Não se ele sei se for ele mesmo. foi embora, se ele ficou. Nunca mais. Acho que mexeu bastante nesse sentido, porque ele disse que a mãe dele tinha cuidado da evangelização dele, né? De ter ensinado as coisas de Deus para ele. Ele só não seguiu. Só não tinha seguido ainda. Mas ele fez a confissão e sumiu, não sei para onde foi. E é verdade que a confissão saiu dali e o padre esquece? Sim. Esquece. Esquece. Tem que esquecer, né? Não, eu geralmente esqueço. Vou falar por quê. Porque eu sou muito apressado, né? Você já percebeu, né? Sou muito assim, agitado. Então, quando realmente eu vou atender a pessoa falou, eu esqueci. Entendeu? Eu sou muito assim, elétrico, né? Aham. As pessoas falam, né? Tu esquece mesmo. Esqueço mesmo. Esqueço mesmo. Então, viu, gente? Se a pessoa tem medo de se Tá, confessar, pode o padre confessar comigo esquece. que eu esqueço. Pode. E às vezes a pessoa Não tem se medo de confessar, preocupe. até vai pra outro lugar. Não se sabe que- preocupe que eu vai falar uma tô coisa, sempre. padre. Eu esqueço, não adianta. Eu tenho esse problema. Que problema? Tem tanta coisa boa para você guardar pecado. Não, e quando tem vezes que a pessoa chega assim, Frei, você lembra que eu falei pro senhor? Eu falei assim, caramba, o que ela falou pra mim? É verdade. A lembrar, não lembro não. Você pode refrescar minha memória aí? Refresca pra Que mim o aí, Frei tem porque, muita ó. coisa na cabeça, Então é a gente. mesma coisa esse negócio aí. A pessoa confessa comigo. Dá lá, você entende o que tem que fazer. Acabou, eu não consigo lembrar, não. Frei Paulo também esquece. Esqueço. Ah, tem tanta coisa boa pra você guardar, depois você esquece as coisas ruins. Não, mas a coisa ruim também é boa pra guardar também, pra gente não fazer de novo. Mas é porque eu Ah. esqueço. Vai lá, lembra, não faz de novo, não. Tem vergonha. Lembra que eu te falei? Não lembro não, mas você Não. lembra, né? Então não faz de novo. Então não faz, não. E pra noite a gente vê assim, eu acho que tá cada vez aumentando mais aquela situação de intolerância religiosa, Aham. né? O que você acha que leva as pessoas a agirem, às vezes, dessa maneira e cita Deus? O que você acha? Eu, na paróquia, dei uma palestra sobre isso, que é o fundamentalismo. O fundamentalismo, ele fundamenta que a sua fé, é a única salvação na existência terrena, para o céu. Só Todo que mundo tem fé, né? Eu falo que todo mundo tem fé, mas a sua fé não pode ser fundamentalista. Porque uma vez que a sua fé é fundamentalista, você vai praticar intolerância. Então existem católicos, até católicos dentro da igreja, que professam a fé, mas são fundamentalistas. Entende? Então a intolerância religiosa não é só dentro do interno para o externo, mas é também do interno dentro do interno. Porque às vezes pode ter pessoas intolerantes dentro da nossa própria igreja. Nossa. Porque o fundamentalismo ele pode ser praticado por mim e por você.
Porque aí o segundo autor que eu estava passando para os meus os paroquianos, né, dando essa palestra, que existe esse fundamentalismo que surge depois as pessoas começarem a ser piegas. Tipo assim, se você não rezar o terço, não estou falando que não rezar o terço. Não, sim, exemplo. Exemplo, reza o terço, senão você não vai conseguir a sua salvação. Se você não rezar o terço nessa hora, você não vai ser da igreja. Entendeu? Aí começa a girar o fundamentalismo com piegas. E aí esse mesmo autor vai dizer, olha, do fundamentalismo para o piegas, você vai para uma esquizofrenia religiosa. Que você fica ouvindo várias pessoas falando de religiões e você não sabe qual religião que você pratica. Então, a intolerância surge disso. É tipo um caminho, né? Fundamentalismo, piegas, depois vai para essa esquizofrenia. E aí a pessoa fica sem rumo, só ataca, né? E não consegue escutar o que o outro fala. Então, toma cuidado, que a nossa fé ela pode se tornar fundamentalismo dentro do princípio do nosso próprio cristianismo, né? Então, você acha que a pessoa ela tem que primeiro aprender a ouvir mais, né? Que a gente fala mais Exatamente, ouvir mais. que ouve. E tomar filtro. um filtro, porque senão ela vai praticar o fundamentalismo e vai se tornar piegas e vai aí chegar até essa esquizofrenia religiosa. Porque também tem muita gente, né, que acha que pra você, ou pra buscar salvação, ou, sei lá, né, pra ser amado por Deus, porque tem essas pessoas que têm esses pensamentos, ela tem que estar dentro da igreja o tempo todo. Sim. Sendo que às Então, vezes... mas aí que tá. A nossa característica é dentro, tipo assim, dentro da igreja pra gente é onde nós temos a salvação. Sim. É sacramental isso. É liga onde eu ganho a salvação, é a porta da minha salvação. Porém, a igreja, quando a gente fala na salvação dentro da igreja, não é o muro da igreja. Isso que eu quero dizer. Não é o prédio, Não né? é o prédio. Isso, não é o prédio. É onde você constrói o seu alicerce, que é a rocha. Isso. Que é a palavra. Então, se você está na igreja e você não é propriedade do evangelho, que é a rocha, não adianta você você tá ali dentro daquele é só espaço. Só o espaço. Então, Isso. o espaço não te leva à salvação. Porém, se você estiver no espaço e você fizesse daquele Isso. que se abra o espaço, sim. Porque o espaço, ele te gera Mas o tem muita sagrado. gente, né, que tá ali só no espaço, no físico, mas Exatamente. não está pegando Exatamente. o evangelho. Porque assim, a ideia de igreja, a ideia do templo, ela vem do Antigo Testamento. Então, o templo, ele serve para você ter uma ligação com Deus. Então, assim, não é que não sirva o templo serve. Sim. O lugar de experiência com Deus. Então, você chega ali, você vê o belo, Isso, você vê a isso. expressão do templo. Como você até falou da igreja de Guadalupe, que é bonita, você tem uma expressão. Isso. E essa expressão do templo te leva ao sagrado. Sim, Agora, porém, o sagrado tem que estar dentro de você. no coração. É. Não adianta você estar ali no belo, né? Isso. Não adianta você estar ao Não belo dá- ser externo e você ser uma imundície dentro de você, Isso, uma isso aí. feiura. Porque isso acontece em qualquer religião, né? Acho que Qualquer em toda, religião. Em toda qualquer religião tem aquele que é o extremo em determinadas coisas, mas o coração não é puro, não é Exatamente. bom. Porque aí a palavra de Deus vai falar, né? Que são os farisaicos, são os hipócritas, são os escribas, são os doutores, Isso né? aí. São os sacerdotes dos templos que faziam isso. Então, no caso nosso, nós estamos tentando fazer uma religião que a religião, no caso, se torne mais humana, e mais humana seja Jesus Cristo, que é o homem que foi o ser humano mais É, porque a pessoa começa a entender e se aproximar até mais, da figura do humano, né? Do Isso. Cristo. né? Porque às vezes tem muita gente que acha que, não, eu preciso estar ali no prédio. Não, o prédio que você falou, é extremamente importante você estar ali naquele meio físico. Sim. Mas se o seu coração não estiver puro e verdadeiro, né? E pronto para aquilo ali, Por isso que eu tenho umas coisas que eu falo sempre no homilia, eu falo assim, que às vezes celebrar a Eucaristia é você estar com o seu corpo e sua alma no espaço. Porque se você for pra missa, o padre vai demorar a fazer homilia. Eu tenho uma panela para esquentar na minha casa. Eu tenho... Que aí eu até uso a questão da apressadamente de Maria, né? Que a Maria, ela foi com a prima Isabel, ainda está no período do Natal, ela foi apressadamente visitar sua prima Isabel. Apressadamente não é para que você saia correndo e vai fazer as coisas, porque se você for fazer as coisas correndo, o feijão queima, né? Você não vai bate ser no bem carro. Não vai ser bem feito. Tudo que você faz correndo, você não faz bem feito. Então, apressadamente, para a linguagem bíblica, é você fazer as coisas de qualquer jeito. não de qualquer jeito, mas fazer de uma coisa que você faça de maneira, vamos supor assim, acordo com vontade de fazer, eu tenho desejo de fazer, mas eu faço, é um vigor, isso aí, um vigor, mas sem fazer essa maluquice de
colocar o ferro para esquentar e não passar roupa, sei lá, sair correndo com um carro, essas coisas assim. A Isso pessoa não é. ela tem que ir É, pra igreja fisicamente e mentalmente ali, tudo coração ali. exatamente, porque ali você não pode estar cansado ou tão pouco apressado. Ou melhor, apressado não. Apressado seria confuso, né? O seu pensamento, né? Sim. Louco, sei lá. Se você chegar ali pensando que o seu ferro tá ligado ou que tem um panela na sua casa no fogo, você Você já perdeu você o já seu perdeu o objetivo. objetivo, isso aí. Por isso que o celular, assim, hoje a linguagem do celular também tem um outro problema, né? Porque a pessoa vai pra missa, vai com o celular. É. Não que atrapalhe o padre, porque as pessoas falam assim, vai atrapalhar o padre. Não atrapalha o padre. Dá para você mesmo. Exatamente. Eu não falo pra desligar o celular. Porque o celular não vai me atrapalhar, vai atrapalhar quem tá. Ali para receber. E, padre, estamos vésperas de Natal, Sim. né? Muita gente confunde Natal com comercial. Né? Acha que Natal é ganhar presente, Natal, né, é fazer aquela ceia maravilhosa e esquece às vezes o verdadeiro sentido do Natal, né? Para quem está assistindo a gente, o que essas pessoas têm que ter no Natal? O que a pessoa tem que entender que é o Natal? Natal, como eu até falei na homilia do domingo agora, né? Que o Natal é você resgatar sua alegria, né? Então, resgatar sua alegria é voltar-se àquilo que te faz empolgado de viver, né? A empolgação de viver. Então, aí o evangelista vai dizer, né, que João, ele estava no cárcere e de repente Jesus foi, ele queria saber quem era esse Jesus. Então, mas ele andava, ele pregou Jesus, mas ele teve dúvida de quem era Jesus. Aí o evangelista vai falar, olha, Jesus é aquele que curou, aquele que santificou, aquele que professou, aquele que fez as coisas com as pessoas mais pobres da região. Então, assim, o resgate da alegria, né, como o evangelista diz, é você olhar para o outro e ver que às vezes o seu problema é muito menor do que o problema do outro. Então, talvez a alegria que tanto nós queremos é uma alegria do resgate, que está dentro de nós. Porque a alegria, como eu falava também na homilia, é fruto do Espírito Santo. Sendo fruto do Espírito Santo, é uma coisa que não escolhemos tê-la. Nós já temos alegria. Mas talvez nesse mundo que é tão capitalista, que a gente precisa comprar para sentir feliz, a gente não consegue buscar o conhecimento de nós mesmos. E não conseguimos conhecer aquilo que a vida nos proporciona, que é a nossa beleza espiritual, de conhecer a nós mesmos e ver o tanto de alegria que Deus nos concede a cada dia. Então aí o Isaías vai dizer, olha as coisas do tempo, né? No caso da Ararama, olha a lagoa, olha as pessoas que estão na lagoa, olha as criaturas de Deus que estão ali, né? Então é ver esse cosmo de Deus acontecendo e as coisas de Deus acontecendo na tua vida que você se tem de alegria. Porque senão a gente vai começar a ser reclamão de todas as coisas que acontecem na nossa vida e não vamos ver alegria em nossa vida. Então eu acho que o Natal seria, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, pessoas tão perplexas da realidade e desistindo tanto dos sonhos e projetos de vida que você tem que ter um ânimo para resgatar a sua própria alegria, para não deixar que o tumulto do mundo, que as coisas que você compra, com as coisas que você tem, atrapalhe de ver o que você é mais importante, que você é belo, você é bonito, você é cheio de paz, cheio de alegria, e que você pode construir ainda mais ainda a tua vida. Então o Natal seria essa experiência do renovar-se para abrir o coração e deixar Jesus nascer no coração. E como é que você espera que seja o Natal? Sim, das famílias. Eu, es- Alegre. eu espero que no Natal a pessoa possa reconciliar-se com aqueles que estão perdidos, né? Primeira coisa, ajudar os pobres e à noite seria aquele momento mais importante que você tem. Agradecer a Deus pelo nascimento do menino Jesus. A oração é importante na casa. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter oração, agradecer a família, agradecer a ceia que tá ali. E eu sempre falo também nas homilias que não adianta comprar comida. Porque assim, a gente não é um país que precisa comprar castanha, não precisamos comprar damasco, não precisamos comprar essas frutas para dizer que nós somos do Natal. Eu acho que só se você tiver um frango assado
e ali um abacaxi ou Uma uva. uma uva, Tá tá tudo muito certo. bom. Não precisa você ter Esbanjar. muita comida para dizer que você tá feliz no Natal. Acho que Natal não é isso. E às vezes tá tão puro, né? Assim, É, tá é. cheio de fartura, tá com coisas caras, presentes caros, mas o coração O tá coração tá. puro, tá, assim, tá Exatamente. vazio. Tá vazio. E pro Frei Paulo, o que você fala pro pessoal de Araruama? Você tá chegando agora? E O que você fala assim? O que você espera desse Natal? então, eu sempre digo que Natal, essa preparação, e Natal é Jesus, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho minha mãe mais, não tenho mais uma pessoa tão querida que gostava de festejar o Natal, não tem mais essas pessoas, então o Natal perdeu o sentido para mim. É. Não, Natal é Jesus. Então, o Natal nunca vai perder o sentido para a gente, porque o Natal é o Senhor que quer nascer de novo em nossos corações, né? Já nasceu uma vez, historicamente, na história da humanidade, promete uma segunda vinda, quer nascer de novo nesse Natal em nossos corações, é a gente preparar o nosso coração como a Virgem Maria foi preparada pelo Senhor para acolher o seu filho. Então, que a gente possa acolher sempre de novo Jesus em nossos corações e fazer esse resgate, né, da verdadeira alegria, né? Como aquela máxima de Santo Agostinho, né, no livro das Confissões, que ele diz, né? Procurava fora aquele que estava dentro, né? Então, fazer esse resgate que Jesus encontra em nossos corações, mas é fazer esse resgate, né? Do interior para o exterior, exterior para o interior, né? Então, a importância de resgatar mesmo o sentido do Natal, que é Jesus. E se a gente diminui a preocupação com alimento, com ceia, aí vai ter mais alegria, teremos mais alegria e teremos mais pessoas também podendo comer e beber neste Natal, Compartilhando, né? partilhando. E Frei Paulo, né? O que você espera para 2023 em Araruama? Muita oração, esperança e fé. Então, assim, acho que é um momento oportuno na minha própria vida de sacerdote, de frei franciscano conventual, né? É uma alegria, né, poder morar aqui nessa cidade, né? Com certeza vai ser uma experiência, já está sendo uma experiência, né? Fazer essa mudança do Rio de Janeiro, da comunidade onde estou, que é uma comunidade belíssima, na fé, né? Então, fazer essa mudança para Aruama, eu acho que vai ser um momento assim muito importante para minha vida e espero que Araruama também possa estar alegre com a minha chegada, né? Nesse novo ano que daqui a pouco se inicia. E é isso aí. Viver a fé, a esperança e a caridade. Acho que Frei Luiz, o que você diz para o pessoal de Araruama? Durante esses 10 anos que você ficou aqui, qual é a sua mensagem que você deixa para Araruama? Eu deixo uma gratidão. Acho que eles me ajudaram bastante no meu desenvolvimento como pessoa, como frade, né? Então eu só tenho a agradecer a esse tempo que eu passei aqui e sabendo que é para continuar como fé e como igreja. E eu sempre tentei passar a mensagem do Evangelho e dizer que é esse ser de Jesus que nós seguimos. E não seria diferente eu também seguir esse ser de Jesus, né? Porque se eu prego a palavra e vivo esse cristianismo, se eu sou colocado em prol de uma missão, se eu não fosse, também eu estaria indo contra aquilo que é o meu ser de religioso. Então, eu acho que a Aronoma acho que tem que ficar feliz comigo, porque eu estou fazendo uma missão também em nome de Araruama, em nome da igreja também. Então, eu só tenho a agradecer ao período que eu passei aqui e também, como o Frei Paulo falou que ele passou noviciado em São Paulo. Eu já morei aqui outra vez, né? Fiz noviciado aqui em Araruama, então Araruama é a minha segunda vez que eu morei aqui, esses 10 anos era a segunda vez. E quem sabe, de repente eu posso voltar novamente, a gente não sabe. Mas eu deixo aqui aberta a possibilidade, porque Araruama sempre me acolheu. E acolhe também aqueles que chegam também. porque esse processo que a gente faz, a gente é sempre meio, né? Já veio alguém antes, estamos nós, viram outros, às vezes retornamos, mas será um período Exatamente. diferente, né?
Época Então, diferente. Verdade. Exatamente. E acolher o Frei Paulo, né? Porque é isso que eu desejo de Araruama. Acho que tirar essas coisas que falar, porque o Frei vai vir novo. Não, é isso mesmo. O Frei vai vir novo, vai vir cheio de fôlego, com vontade de vir, de trabalhar, de. e a minha chance de É, ser mais novo, né? Porque exatamente. eu falei novo. O Frei novo vai chegar entre nós, então ele vai estar ali para poder dar uma Uma revigorada. revigorada, que aqui é bem, né? Um trabalho É. aqui a comunidade é intensa, então ela vai receber um Frei que vai colocar na intensidade dela. É isso aí. Olha, Manter a serenidade também. E assim, aquilo que é bom, a gente tem que manter a continuidade. Nossos freios aí, com certeza, deram seu testemunho na caminhada, né? Então, aquilo que é bom, a gente deve continuar, né? Então, é importante. a Frei Paulo Vicente, falei que eu nunca vou esquecer o nome dele, Sim. né? Bem-vindo, acho que em nome de Obrigado. Bem-vindo à cidade. Obrigado. O senhor vai ser bem acolhido sim, e a gente vai ter a comparação, já posso ir preparando. Ai, porque o Frei Luiz Fernando falava assim, porque às vezes assim, mas depois Isso é já normal, era. normal. Mas Isso é depois, normal. Normal. Mas depois acho que Passa. passa e o povo Sim, acolhe sim. bem, então bem-vindo à cidade, bem-vindo à obrigado. paróquia, né? E ao Frei Luiz Fernando, boa sorte. E obrigado, na mensagem também, obrigado por tanto tempo de empenho, de dedicação Sim. aqui para nossa comunidade, né? Tanto Amém, trabalho amém. feito. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da participação aqui. Convido a voltar, né, o Frei Frei Paulo. Frei Luiz Fernando, depois, quem sabe, né, numa visita, né? Pois Falar é, como é que tá o fala. inglês Sim. dele, o Em fluente Em inglês eu dele. falo. Não falei francês, né? Porque francês é só. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito, Obrigado muito também. obrigada mesmo, tá? Muito obrigado. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de conhecer um pouco mais, né? Do Frei que tá indo embora, do Frei que tá chegando. E a galera de Araruama, vamos abraçar, né, os católicos, né, digamos assim, vamos abraçar mais a Igreja de São Sebastião, a paróquia, né, que é tão importante. E eu acho que a fé, independente da religião, digamos assim, né? Exatamente. Vamos ter mais fé e acreditar mais no nosso povo, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais disso. Que um acredite mais no outro, sem competição, sem ninguém falar que é melhor do que ninguém. Só viver e ajudar o próximo, né, Fred? Amém. Só isso. Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima.